Vamos falar um pouquinho de um vídeo que foi divulgado pela vereadora Zoe Martins, gente, que mostra agentes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana numa operação de fiscalização contra ambulantes no centro de São Paulo. Essa ação teria sido realizada depois de denúncias de moradores sobre som alto e fechamento de ruas e venda irregular de bebidas. A publicação gerou uma forte repercussão nas redes sociais, com vários internautas aí dizendo que essa operação prejudicou trabalhadores informais e muita gente também defendendo a Zoe, dizendo que é necessidade, sim, do poder público de realizar essa fiscalização. A gente vai conferir o vídeo que foi divulgado pela própria vereadora. Pessoal, olha que coisa absurda. Ó, olha isso aqui. Ambulantes completamente irregulares, a gente não sabe a procedência das bebidas que eles vendem, fecham a rua, passam baderna. Olha o tanto de gelo que a gente também não sabe a procedência, essa água da onde que saiu. Estamos aprendendo tudo, é bebida, é gelo, tudo irregular, estamos tirando daqui. Olhem isso aqui, o tanto de apreensão de bebida irregular. Eu, como presidente da CPI do metanol, fico assim, chocada, pé da vida com essa situação aqui. Estamos aqui numa sexta-feira, 11 horas da noite, na rua Cunha Gago. A gente vai fiscalizar vários estabelecimentos que a gente recebeu, né, denúncia de que estão completamente irregulares também. A gente não sabe a procedência, no meio dessa crise que a gente está vivendo do metanol. As pessoas colocam o lucro acima da vida humana. Queria aqui agradecer o trabalho da GCM, da Polícia Civil, da Polícia Militar e de toda a equipe da Subprefeitura de Pinheiros. Estou aqui com o subprefeito Igor Gomes. Né, Igor? Nessa sexta-feira, 11 horas da noite. Vereadora, obrigado. Estamos aqui para colaborar, viu? O seu trabalho de fiscalização. Parabéns pela CPI do metanol. A Cunha Gago precisa de fiscalização. A nossa GCM, a Polícia Civil, a Subprefeitura, juntamente com a vereadora Zoe Martins pela CPI. Estamos juntos, vamos acabar com essa bagunça em São Paulo. Vamos lá, tem muita repercussão desse caso. Vou começar por você, Diogão, o homem que entende de município. E aí? Tá me ouvindo aí, Diogão? Você falou comigo, Paulo? Não, eu tava chamando você para que você comece aí a discussão, por favor. Eu só discuti entende de município, eu achei que você ia falar com o... Pode falar, pode falar. Está cheio de irregularidades na cidade. A gente sabe muito bem disso. Mas não é vereadora na rua fazendo vídeo que vai resolver as questões, de forma alguma. E pior ainda, insinuando com muita intensidade que estariam vendendo metanol ali. Isso é crime. Sabe? É imputar a pessoas que estão lá trabalhando a possibilidade de crime. Mas está cheio de denúncia que é feita, que elas não verificam absolutamente nada, obras irregulares e um monte de coisas assim. A mim parece muito mais uma lacração do que qualquer tentativa de pôr ordem na cidade. Não vejo nem um pouco isso, até porque isso é função da prefeitura e cabe ao vereador fiscalizar a prefeitura e não ir fiscalizando ambulantes, ou seja, o que for, nessa gritaria na rua. Achei lamentável a posição dela. Ô, Rony, você como vereador, você quer explicar para a gente? Eu concordo. O Rony concorda. Mas nesse sentido concorda com o que o Diogo falou em relação a isso? O que o Diogo falou, eu acho que o trabalho do vereador ele vai muito além disso, sabe? Eu acho que esse tipo de fiscalização que faz esse tipo de vídeo, embora eu conheça a Zoe, enfim, conheço um pouco o trabalho dela, eu não acho que é o tipo de coisa que deve ser feito e feito uma sensacionalismo em torno disso. Até porque se existe uma denúncia de metanol de fato, aí é 500. Se existe somente um fechamento por causa de irregularidades, aí já é outros 500 do Estado, né, interferindo ali. É óbvio que a gente tem que saber a procedência em toda essa questão de vigilância sanitária, mas eu acho que tem os dois lados da moeda e eu, como vereador, como parlamentar, não aprovo esse tipo de sensacionalismo, mas aí vai da cabeça de cada um. E aí, Fefe, o que você acha? Então, eu acho que a Zoe, não sei se ela já falou alguma coisa, se é pré-candidata, mas me cheirou vídeo de propaganda política. Você não acha, Reré, que parecia meio político, meio propaganda, fazendo uma... Eu queria saber, cara... Posso falar? Aliás, com o fracasso do Aqui Agora no SBT... O que acontece? Agora, vereadores resolveram inundar a internet com videozinhos, com programinhas, se mostrando como justiceiros. Inclusive, você vê que até a trilha sonora, né? Aquela coisa grandiloquente, meio Conan, né? Parece trilha sonora do Conan. Na verdade, o que tem agora, essa é uma estratégia completamente eleitoreira. Tá todo mundo afim de vender para a população, ou seja, para o eleitorado, que eles são super-heróis, que eles são justiceiros, que eles são a favor da civilidade, não sei o quê. Cara,
tudo cascata. Mas Isso posso aí é falar uma coisa pra puramente vocês? eleitoreiro e vereador não tem que ficar de madrugada fiscalizando batida para ver ambulante Ô, Regis, e tal. É outra deixa coisa. eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão falando com alguém que foi subprefeito. Eu não vou olhar pra essa situação e vou falar isso aí tá errado. Por quê? Tá errado, aí a gente pode discutir, aí vocês não gostaram dela ir lá fazer o vídeo e tentar, de alguma forma, sei lá, mostrar que ela tá fazendo fiscalização e lá e tal. Mas a ação da subprefeitura Uma operação, ok. é uma ação por muitas vezes questionada pelo público, mas é uma ação que foi solicitada. E se caso a subprefeitura não faça alguma coisa com aquele comércio irregular que está ali na porta ali da Cunhagago, eu conheço a rua Cunhagago aqui em São Paulo, é uma rua extremamente caótica no que se refere a ambulantes. E aí fica aquela coisa, tem o interesse de um versus o interesse de outro. Aí eu entendo perfeitamente que vai ter gente que vai falar pra mim e falar assim: Paulo, você é um gelo, você é um gelado de metanol, você é aquele cara que não olha para o trabalhador que tá lá simplesmente trabalhando. Eu entendo a situação. O Brasil vive uma calamidade pública no que se refere a emprego, a tudo isso que a gente não é de hoje. Só que a subprefeitura tem obrigação de fazer alguma coisa se a lei diz isso. Então, nessa ação, isso. Agora, podemos discutir em relação se a Zoe exagerou ou não de ter publicado? Aí sim. A Felipe operação, a Reis. operação é correta, inclusive Tudo em bem. termos de sossego público. Eu só Mas queria- é que as pessoas não gostam disso, cara. É, E eu é só normal as queria- pessoas não gostarem, porque na cabeça das pessoas, o que passa pela cabeça? Estão tirando O trabalho cara de tá lá alguém. trabalhando. Mas a pessoa que não gosta não mora na O Cunhagago. cara tá lá trabalhando na boa, entendeu? A pessoa que reclama dessas operações, não, imagina, coitado dos ambulantes. Né? O cara não mora lá na Cunhagago. Mas aí Ele não tá. sabe Isso, quanto aí é. o cara da Cunhagago vai reclamar, né? Só Paulo. por partes Só aqui. Só um minuto, Rony, Paulo. só pra finalizar o Reis. só Aí queria em seguida eu saber passo a bola pra você. Só queria saber se a Zoe, ela tá também fiscalizando a prefeitura com relação aos alvarás. A gente já viu que não é a primeira vez várias pessoas que são ambulantes que querem ser legalizados, que procuram a prefeitura, que ficam meses na fila aguardando o alvará. Isso a vereadora podia fazer, ela podia ir lá entender, cadê os alvarás, o que tá acontecendo, por que não tá liberando alvará para trabalhador? Então cadê o trabalho dela nessa hora? Desculpa, mas é que eu sinto uma coceira no dedo quando certos assuntos são... Não, peraí, Regis, isso é muito sério de você falar, viu, amigo? Deixa eu te Não, falar um não, negócio. é coceira Deixa eu no te falar um dedo, negócio. coceira, Isso pô. aí é muito, muito sério de falar e eu não concordo, tá? Por favor, ô, Rony. Não, eu acho que é exatamente por esse motivo que foi trazido, que existe uma complexidade local, no sentido de que tem as pessoas que moram lá, tem a questão do metanol, que isso tem que ser feito exatamente pelo órgão competente para fazer isso dentro de uma investigação e de um trabalho já pré-organizado, né? Exatamente por isso. Quando você traz uma informação, seja para lacração, seja para divulgação, independente de qual foi a motivação da vereadora, você traz a informação muitas vezes distorcida e cria, às vezes, um sentimento de, isso foi justo, isso foi injusto. Porque no Brasil a gente já viu várias situações de ambulantes serem tirados, as coisas dele, enfim, que gerou uma revolta popular. Ou seja, existem órgãos competentes para fazer isso, se está sendo feito da forma correta, ok, mas tem que ter um certo cuidado, porque aí é o tipo de coisa que eu não concordo. É vereador invadindo o hospital para acordar médico e não sei o que, não sei o que. É vereador. Então, um sensacionalismo em cima de um trabalho que nem deveria ser feito dessa forma. Quer falar, Lala? Por favor. Olha, Paulo, é o seguinte, né? Porque assim, quando a gente vai nos barzinhos de Pinheiros e como acaba acontecendo, né? Muitas vezes eles fazem a gente ir para uma área interna pela questão do barulho, pela questão da movimentação. Então, imagina essas pessoas, né, ali em Pinheiros, no meio da rua, o caos que é morar nessa região, sendo que não tem uma regulamentação de barulho, todo mundo fica ali no meio da rua, assim como acontecia, né, também na Vila Madalena e em outros locais da cidade. Então, assim, a regulamentação, eu acredito que precisa acontecer. O vídeo da vereadora, bom, aí é uma outra questão aí em relação à lacração e todo o formato que ela acaba fazendo muitas vezes desse tipo de vídeo, mas que a regulamentação em Pinheiros precisa acontecer e que as pessoas têm que pensar um pouco em quem está morando no entorno, porque ali vira o caos e o barulho. Imagina agora nessas confraternizações de final de ano, que as pessoas vão ficar indo para a rua e aí o barzinho fecha, as pessoas querem sair do barzinho e a questão da lei do silêncio e vão para o meio da rua, continuam, estendem o período ali da confraternização. Guipa, quer falar sobre isso, amigo? Por favor.
Eu quero alinhar 2 pontos. O primeiro, em relação à ida da Zoe até lá. Eu acho que se ela foi é porque ela teve uma denúncia, recebeu uma denúncia, e eu acho que o trabalho dos políticos é exatamente fazer algo em cima daquilo que a população pede, que a sociedade pede. Então, eu acho que a ida dela lá não foi algo ruim, até porque ela está cumprindo ordens. Ela foi lá por conta, como eu disse, de uma denúncia. Porém, a grande questão é o modo como ela divulga isso na internet. Eu fico muito preocupado hoje com os políticos, que eles preferem muito mais fazer conteúdos de internet para dar engajamento e conseguir voto do que propriamente o trabalho efetivo. A gente comentou, inclusive, aqui nesse debate, tem vários políticos hoje que eles trabalham muito mais na rede social do que propriamente nas suas câmaras. Então isso me assusta um pouco, virar influenciador digital e não político. Zoe podia ter feito esse mesmo trabalho, de uma maneira muito mais silenciosa. Com certeza eu aplaudiria. Mas nesse caso específico, para mim ela não está nem aí pro povo. Ela está para aparecer, para ganhar voto para a próxima eleição. Muito bem, meus amores, eu vou ter que mudar o assunto aqui, Diogão, só porque tem muitas pautas aí, às 11h05. Eu vou falar agora de um vídeo. O que foi? Rapidinho, só para fechar. Rapidinho, eu tô com um problema aqui nesse iPad, eu vou ter que trocar de equipamento, mas 3 minutos tô de volta. Sem problema.